Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a este segundo encontro da série Taliberta. Eu quero lembrar que o Instituto Camila e Luiz Taliberti, ele nasceu depois da tragédia de Brumadinho. Camila e Luiz foram vítimas, perderam suas vidas em Brumadinho, e a Camila era advogada. Ela trabalhava voluntariamente com vítimas de violência doméstica e é para manter vivos a vida, né, a memória e o legado de Camila e Luiz que a gente está aqui. E o Instituto, ele defende o meio ambiente e também os direitos humanos. No primeiro episódio dessa série, na semana passada, a gente falou de relacionamento abusivo. E eu quero lembrar também que Taliberta, que é o nome da série, é como a Camila Taliberti gostava de se apresentar. Ela se apresentava como Camila Taliberta. Bom, hoje a gente vai falar sobre a proteção da vítima, da mulher vítima de violência doméstica. Vamos explicar também como funcionam as medidas protetivas. As minhas convidadas são a promotora de justiça, Juliana Gentil Tocunduva, que é da Casa da Mulher Brasileira de São Paulo e está aqui comigo. Boa tarde, muito obrigada, Juliana. Boa tarde, Mariana. É uma honra e um prazer poder participar dessa segunda conversa, né? Promovida por você e pelo Instituto Taliberti. Eu fico muito honrada também de poder esclarecer e passar um pouco de conhecimento a respeito das medidas possíveis que podem ser usadas por mulheres vítimas de violência. Eu que agradeço você por estar aqui nesse sábado, agradeço a todos que estão entrando aí pelo Facebook do Instituto e pelo YouTube. Vocês podem deixar comentários e perguntas que a promotora vai responder. E a gente deve se conectar daqui a pouquinho também com a comandante Elza Paulina de Souza, que é da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Como todos esses equipamentos são novos para a gente está com algum problema na conexão com a Elza, isso faz parte, mas durante o papo com a Juliana, a gente está aí com essa expectativa que a Elza entre. Se por acaso a Elza não entrar, já fica o convite para ela participar no sábado que vem. Juliana, queria começar por você, explica para a gente o que é a Casa da Mulher Brasileira, o que funciona lá dentro? Bom, a Casa da Mulher Brasileira ela é um equipamento público voltado para o atendimento integral da vítima de violência. Ali você encontra todos os serviços necessários para o melhor atendimento da vítima de violência. Então, a Casa da Mulher Brasileira ela concentra diversos serviços voltados à mulher, como uma rede de assistentes sociais e psicólogas que vão recepcionar e atender e acompanhar essa mulher que sofre violência. Existe a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, fica instalada na Casa da Mulher Brasileira, então não só com todo o acervo da primeira Delegacia de Defesa da Mulher, mas também o plantão de atendimento dessa delegacia com funcionamento 24 horas por dia. Lá ainda se encontra um abrigo de passagem. A vítima pode permanecer abrigada por 48 horas até que seja encontrada uma vaga em outro abrigo que seja mais adequado para o acolhimento dessa mulher. O sistema de justiça, com Defensoria Pública, Ministério Público e Poder Judiciário, também estão instalados na Casa da Mulher Brasileira e tem como competência pedir, apreciar e conceder medidas protetivas de urgência em favor de mulheres vítimas de violência. Também instalado na Casa da Mulher Brasileira fica o projeto Guardiã Maria da Penha, então sempre lá com uma viatura e alguns guardas civis metropolitanos auxiliando no atendimento destas mulheres, nos encaminhamentos que são dados a partir do momento que elas procuram a Casa da Mulher Brasileira pedindo socorro e algum acolhimento e esclarecimento. Então, esse equipamento público, com a função de atender integralmente as demandas trazidas por uma vítima de violência doméstica, ele tem, assim, por finalidade básica, impedir que essa mulher seja obrigada a transitar por diversos outros setores necessários para o atendimento e acolhimento dela. Com isso, né, com a Casa da Mulher Brasileira, evita-se a rota crítica que muitas vezes a mulher precisa enfrentar para ter os seus direitos
concedidos, para ter uma violência interrompida, para que episódios novos de violência não voltem a acontecer. E essa rota crítica que faz com que ela passe por diversos outros setores em locais diversos, muitas vezes leva a mulher a silenciar. Uhum. E o silêncio, nesses casos de violência, é uma arma muito poderosa nas mãos do agressor. Então, a Casa da Mulher Brasileira hoje é uma peça fundamental para que as mulheres consigam se proteger e ter atendidos os seus direitos. E, doutora Juliana, tem também um atendimento telefônico, ou essa mulher, essa vítima, ela precisa ir lá pessoalmente? Qual que é o primeiro passo? E se ela for pessoalmente, ela pode levar os filhos, ela precisa ir acompanhada, ou alguém pode ir lá fazer uma denúncia ou pedir um socorro por uma mulher que está sendo agredida? Hoje foi disponibilizado pela Prefeitura um atendimento através da Casa da Mulher Brasileira pelo 156, né? Então, qualquer pessoa que acione o 156, sendo verificado que há uma demanda que pode ser acolhida ou recebida pela Casa da Mulher Brasileira, essa ligação ela é redirecionada para lá, e o setor técnico da casa, ou seja, os assistentes sociais ou as psicólogas que ali atuam, vão atender e aconselhar e dar o melhor caminho para essa pessoa que procurou ajuda. A Casa da Mulher Brasileira ela funciona 24 horas por dia. É possível que a vítima ou terceira pessoa entre em contato com a Casa da Mulher Brasileira e procure esse auxílio. Pode ser, inclusive, por telefone, e os telefones são facilmente acessíveis através da internet, basta uma consulta simples e isso é muito fácil de ser localizado. A mulher pode também se dirigir à Casa da Mulher Brasileira acompanhada de seus filhos, né? Afinal de contas, é possível, inclusive, o abrigamento na Casa da Mulher Brasileira, juntamente com as crianças, há essa possibilidade, e depois essa mulher, junto com os filhos, são encaminhados para setores ou para abrigamento adequado, o local que seja melhor para ela, que atenda melhor as suas demandas, né? A Casa da Mulher Brasileira também possui uma brinquedoteca, então enquanto a vítima de violência ela é atendida em qualquer um dos setores da Casa da Mulher Brasileira, essa criança ela permanece numa brinquedoteca, sendo cuidado por meninas preparadas para isso, né? Elas são coordenadas por uma pedagoga, então o melhor serviço possível, né, é feito ali para o acolhimento da vítima de violência, para que ela se sinta acolhida, que ela se sinta recebida mesmo de braços abertos, para que ela possa tomar o passo seguinte, né, a decisão seguinte, que é deixar essa vida de violência. A gente sabe que a mulher vítima de violência, ela precisa ser cuidada, porque é uma mulher que está muito fragilizada e sofrida. Eu acho que a gente já podia falar o endereço da Casa da Mulher Brasileira, até o pessoal da nossa equipe pode anotar aí e colocar tanto no chat do Face quanto do YouTube. Fala o endereço e explica... Na rua... Porque, só para a gente deixar claro que não precisa morar em São Paulo para ir lá. Qualquer mulher é atendida, né? Mesmo que venha do interior. Isso. Exatamente, Mariana. A Casa da Mulher Brasileira ela tem competência nacional. Então, não precisa sequer que a pessoa seja do estado de São Paulo, né? A Casa da Mulher Brasileira é voltada para atendimento de brasileiras e estrangeiras também, né? Então, a mulher estrangeira que busca auxílio e ajuda, ela vai encontrar esse apoio, esse acolhimento na Casa da Mulher Brasileira. Essa competência nacional também, né, permite que a casa seja utilizada por vítimas que residam em outras cidades e em outros estados. A Casa da Mulher Brasileira fica na Rua Rivera Ravasco, número 26, no Cambuci. Uhum. E a Casa da Mulher Brasileira de São Paulo existe desde novembro, ela é recente, isso, né? Foi inaugurada, desculpa, Mariana, foi inaugurada no dia 11 de novembro de 2019. Conta pra gente como tem sido o trabalho desde então. Juliana, explica também que existem casas da mulher brasileira em outros estados, né? Ainda não em todos. Então, conta pra gente como é que tem sido esse trabalho aqui e onde mais tem Casa da Mulher Brasileira no país. Tá. A Casa da Mulher Brasileira, ela faz parte de uma política pública implementada no governo Dilma, né, e tinha como proposta criar esses centros de atendimento global das vítimas por todos os estados da federação. Até hoje são 7
cidades, 7 estados que têm a Casa da Mulher Brasileira, todos eles com competência nacional e voltados para atendimento global integral da vítima de violência. A gente tem Casa da Mulher Brasileira em Brasília, Curitiba, Campo Grande e mais outras 3 cidades que eu não me recordo agora, no momento, mas posso falar até o final da nossa conversa. Então não tem problema, depois a gente coloca por escrito aqui no chat também, quanto mais informação a gente tiver depois, melhor. Sim. E, Juliana, explica pra gente como é que, olha, a comandante Elza está entrando aí, hein? Deixa eu ver, vamos ver se ela já está escutando a gente. Está escutando a gente, comandante? Acho que o áudio dela precisa liberar. Agora acho que liberou. Comandante Elza? Bom, então enquanto eles arrumam o áudio da comandante, agora falta pouco, já tem imagem, quando tiver o áudio dela, vocês me avisam que ela já entra comentando. Enquanto isso, eu vou pedir para a promotora Juliana explicar o que é a medida protetiva e quando que essa vítima de violência doméstica pode pedir uma medida protetiva e como que isso é encaminhado dentro da Casa da Mulher Brasileira. A medida protetiva de urgência, ela é uma ferramenta de extrema importância, né, prevista na Lei Maria da Penha, e ela é utilizada para fazer cessar uma violência que a vítima, porventura, esteja sofrendo, ou para impedir que novas violências voltem a acontecer. A medida protetiva de urgência, ela não necessita necessariamente que haja uma configuração de prática de crime para que ela seja concedida, né? Afinal de contas, a Lei Maria da Penha, ela não estabelece crimes, mas ela estabelece violências praticadas contra a mulher. Muitas vezes a gente pode ter uma hipótese, um caso de mulheres que estão sofrendo algum desses tipos de violência, mas que nós não conseguimos configurar, né, caracterizar dentro das hipóteses de crime previstos na nossa legislação. E aí, mesmo assim, nessas circunstâncias, é possível pedir essas medidas protetivas de urgência, que consiste em algumas delas, né, estabelecidas na Lei Maria da Penha, são afastamento do agressor do lar, proibição de contato do agressor com a vítima, através de meios sociais, de redes sociais, através de telefonemas, através de interpostas pessoas, proibição de aproximação do agressor, da vítima, né, proibição que ele frequente determinados locais e a residência da própria vítima. É possível também conceder separação de corpos, alimentos provisórios, restringir direito à visita aos filhos. Então, há uma série de medidas que visam proteger essa mulher vítima de violência e podem ser previstas na Lei Maria da Penha, mas também podem ser concedidas outras medidas que a gente não encontra estabelecida ou prevista na Lei Maria da Penha. Uma delas é a apreensão de equipamento eletrônico, onde o agressor tem armazenado fotos, vídeos, conteúdo. Espera só um pouquinho, que agora entrou um áudio que está atrapalhando a gente. Ah, lá, o pessoal está fazendo alguma coisa para a comandante Elza poder entrar. Oi, Mariana. Oi, comandante. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, agora estou te escutando. Nossa, eu estou aqui passada, porque a gente costuma fazer áudio, fazer minhas reuniões desta máquina. E hoje essa máquina resolveu não me ajudar. Não faz mal, agora você já está no ar. Comandante, eu vou só pedir para a Juliana terminar o que ela estava falando e já vou começar com você para aproveitar o tempo. Perfeito. Eu acho só que precisa comandar com a comandante Elza de abaixar algum volume lá na sala dela, que está entrando retorno, pessoal. Já desligou, já saiu já. Ah, agora sim, tá bom.
Juliana, eu sei que você também conhece a comandante Elza, que é muito querida por todas nós que lutamos aí, né, contra a violência doméstica. E você quer concluir, então, o que a gente estava explicando aqui, viu, comandante, sobre a medida protetiva. Você quer concluir, Juliana? Primeiro, eu queria dar boa tarde para a comandante Elza, dizer que é uma honra poder participar dessa conversa juntamente com ela. Tenho uma admiração assim, muito especial pela comandante, tá bem? Obrigada. As medidas protetivas que eu estava dizendo, né? Então, é possível a medida protetiva de urgência ou sem... Desculpa, Juliana, eu acho que ainda está entrando um barulho da... Só se a comandante Elza deixar o áudio dela desligado enquanto ela não estiver falando. Clica no microfone, comandante, porque ela está entrando, acho que em duas... Senão a gente não consegue escutar a professora. Porque está entrando um ruído, né? Faz parte, tudo isso faz parte. Quem está assistindo sabe que faz parte. Ah, agora sim. Isso aí. Aí, comandante, quando for a sua vez, você libera o microfone. Juliana, vamos lá. Vamos lá. Não, então, eu estava dizendo que a medida protetiva de urgência ela pode ser concedida naquelas hipóteses em que há prática de crime e que a gente consegue definir como crime, e naquelas hipóteses que a gente não consegue estabelecer, não consegue encontrar dentro da nossa legislação penal a ocorrência de um delito. Então, a medida protetiva de urgência também pode ser concedida naquelas hipóteses em que não há registro de um boletim de ocorrência. As medidas protetivas ainda são aquelas elencadas na Lei Maria da Penha e que podem ser deferidas em favor da vítima, com o fim de evitar a ocorrência de novas violências, mas também podem ser deferidas, concedidas, medidas protetivas que não estão elencadas na Lei Maria da Penha, mas que são necessárias para fazer coibir ou impedir que essas violências perpetuem contra a mulher vítima de violência. Tá bem? Tá ótimo. E a comandante Elza Paulina de Souza, que agora está aqui com a gente, que é da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, entrou na hora certa, viu, comandante? Porque justamente a Guarda tem o projeto Guardiã Maria da Penha, que existe aí para fazer com que as medidas protetivas sejam cumpridas. Agora, então, pode abrir o seu microfone e conta para a gente como é que é esse trabalho da Guardiã Maria da Penha. Bom dia, Mariana. Ou boa tarde, né? Doutora Juliana, é um grande prazer estar aqui com vocês. Minhas escusas aí pela demora, pela parte aí dessa técnica que, por vezes, no mundo onde nós temos a tecnologia tão avançada, ela ainda consegue nos derrubar em alguns momentos. Não é minha especialidade, estou reaprendendo. Melhor, estou aprendendo com essa nova pandemia, com esse novo momento, a fazer e refazer algumas coisas. Inclusive, esse tem sido um grande desafio para todos nós. E esse desafio também chega ao programa Guardiã Maria da Penha, né, Mariana? Porque quando você está numa rotina normal, fazendo rondas normais e sem essa ameaça externa e invisível, é um processo. Agora, hoje, atualmente, com esse processo, com essa ameaça invisível, dificulta para todo mundo. Mas está ruim para todo mundo, não está ruim só para a gente, está ruim para todo mundo. O programa Guardiã Maria da Penha ele foi criado em 2014, com uma iniciativa do Ministério Público, GEVID, com a Guarda Civil Metropolitana e a Coordenadoria de Política para as Mulheres do município de São Paulo, né? Deixo aqui meu abraço à secretária Cláudia, a coordenadora Ana Cristina, e com o objetivo de fazer o centro da cidade. Era uma proposta e nós íamos verificar como isso se dava. Na época, o gestor do programa era o inspetor de divisão Laércio. Bom, com o tempo, né, em meados de 2017, a gente assumiu o programa com a proposta de ampliar para toda a cidade. Hoje nós contamos com 8 viaturas exclusivas para a fiscalização de medida protetiva,
mais uma viatura que fica exclusiva para a Casa da Mulher Brasileira e 3 viaturas no período da noite apoiando as delegacias de defesa da mulher. São serviços que se diferenciam muito pouco um do outro, porque as viaturas do Guardiã Maria da Penha, elas fazem especificamente a fiscalização da medida protetiva, além de fazer a visita nessas casas dessas mulheres e também prestar um atendimento, orientação e encaminhamento para algumas mulheres que têm essa necessidade. Nossa relação é bastante próxima com a rede, todos os itens da rede de proteção, graças a Deus, desde delegacia, desde do Ministério Público, desde o Judiciário, desde os equipamentos que compõem a rede, o que é extremamente importante. Eu sempre digo que a rede de proteção funcionando, a gente tem aí 90% de êxito, de alcançar o nosso objetivo final em cada ação que a gente recebe em cada novo caso. E, comandante Elza, explica para a gente quem são as mulheres atendidas pela Guarda Civil Metropolitana. São mulheres que já tiveram a medida protetiva concedida e elas precisam fazer um cadastro? Como que é esse caminho? Então, as mulheres que o programa atende são mulheres que são encaminhadas através da Justiça, Ministério Público, GVID, algumas vêm pelo Ministério Público, pelo juiz, né, em alguns casos, mas o grande porta de entrada para o programa é através do Ministério Público. Agora, uma coisa que acontece conosco e que a gente também não pode fechar os olhos são os casos avulsos, que por vezes as pessoas ficam sabendo do programa, entrem em contato comigo pelo telefone, entrem em contato com as integrantes do programa ou com algum guarda civil em alguma unidade, relatando algum caso. Então, a Guarda Civil Metropolitana também, Mariana, ela faz o inverso, ela proporciona, ela orienta, ela dá condições desta mulher ingressar no sistema, na rede de proteção, quer ela tenha medida protetiva ou não. Isso é muito interessante. E, comandante, quando a mulher ela está cadastrada na Guardiã Maria da Penha, que tipo de serviço ela tem acesso? Existe uma visitação, existe uma ronda da guarda para garantir a segurança dela? Parece que tem um aplicativo também. Exatamente. Quando nós recebemos esta informação, essa documentação dessa medida deferida, nosso administrativo, ele faz uma triagem prévia para que as equipes do operacional possam ir a campo. Então, a gente separa por pastas, as cores, aquela pasta, aquele caso de alta criticidade, de média e de baixa criticidade. Hoje a gente tem trabalhado com mais casos de alta criticidade. O que acontece? Nós, a partir do momento que a gente recebe essa documentação, uma equipe operacional marca uma visita e vai até a casa desta mulher. Até a casa, o trabalho, onde essa mulher se sentir mais confortável para falar, Mariana. Então, como o programa ele é voluntário, nós não obrigamos, não há obrigatoriedade desta mulher em participar de nenhuma atividade. Até porque nós entendemos que seria mais uma violação para esta mulher, mais uma agressão, mais uma violência. A partir do momento que esta visita é realizada, é exposto para esta pessoa todas as possibilidades que ela terá com o programa. A escuta é ativa, as nossas equipes são extremamente capazes, altamente capacitadas para proporcionar esta escuta ativa, e a partir daí esta mulher tem todas as informações possíveis com relação aos direitos que ela tem, a rede de proteção. Tem algumas mulheres, inclusive, doutora Juliana, que elas não conseguem, elas não têm condições de ir até um equipamento da rede. A Guarda Civil também proporciona esse direcionamento.
As rondas, as visitas são na casa dessas mulheres de acordo com a criticidade do caso dela. Então, nós temos casos de mulheres que são visitadas, a viatura vai ao entorno deste local, desse território, até 3 vezes por dia. Nós tivemos um caso em que era necessário que a viatura passasse no entorno até 3 vezes por dia, porque, de fato, o agressor estava assediando ela em todas as possibilidades, desde a residência até o local de trabalho. Então, a gente vai até o local de trabalho, inclusive, também proporcionar esta fiscalização. E como que é esse aplicativo que tem até um botão do pânico? Isso, nosso aplicativo chama Socorro Imediato. Todas essas mulheres que são atendidas no programa têm este aplicativo que nós instalamos no celular dela, e a qualquer movimento, a qualquer sensação de insegurança que ela esteja sofrendo por parte desse agressor, ela aciona esse aplicativo, ele cai direto na nossa central de telecomunicações, a nossa rede rádio despacha para a viatura mais próxima, que tiver daquele território onde ela se encontra, vai a qualquer viatura até o local, e aí o programa, alguma equipe do Guardiã se aproxima depois, porque às vezes ela está distante e não consegue ser a primeira viatura a chegar. Então, ela chega, mas de qualquer forma, ela chega no território para acompanhar essa ocorrência, para continuar com esse atendimento humanizado e para fazer todo esse encaminhamento, quer seja ao distrito policial, quer seja ao hospital, quer seja algum equipamento de rede, não importa. Eu quero aproveitar agora e trazer a participação das pessoas que estão nos assistindo pelas redes aí do Instituto Camila e Luiz Taliberti. Inclusive, vocês podem curtir e se inscreverem na página do YouTube. Estão chegando muitos comentários e perguntas. Vou ler alguns agora aqui do Facebook. Olha, a Nathalie Malveiro está nos assistindo. A Nathalie que foi entrevistada na semana passada. Um beijo para você, Nathalie, promotora. A Tati Rezende disse que é da Guarda Civil Metropolitana de Embu das Artes e que faz parte do projeto Guardiã Maria da Penha. Olha, parabéns, comandante Elza e toda a equipe da Guarda Civil Metropolitana que faz esse trabalho. Eu conheço bastante a equipe e a comandante já me chamou algumas vezes para participar de eventos, inclusive muito bonitos, que depois a comandante pode contar de como esses profissionais são preparados para atender essas mulheres, né, comandante? A gente tem falado bastante. Até quer contar um pouquinho? Teve aquele evento que a gente estava justamente conversando, principalmente com os homens da Guarda Civil, não é isso? Exatamente, Mariana. Uma das coisas que nós entendemos que é extremamente importante é falar de violência contra a mulher para mulheres somente não é muito produtivo. A minha instituição ela é majoritariamente masculina. Eu tenho 70% do efetivo masculino. Como dizer de violência doméstica somente para o efetivo feminino? Não há a menor possibilidade. Então, nossas equipes são formadas tanto por homens como mulheres. Esta capacitação ela é feita através de uma parceria com o Ministério Público, através das doutoras Silvia Chaquian e a doutora... Me deu um branco o nome dela. Valéria Amo ela. Valéria. Doutora Valéria. Isso. A equipe do GVID, das assistentes sociais, Ana Cristina, da Coordenadoria de Política para as Mulheres, que vem trazer a importância da rede, e a parte da Guarda Civil na questão operacional. O objetivo maior desta capacitação é trazer para essas equipes esse acolhimento humanizado e essa escuta ativa. É o receber sem julgar, né? Sem fazer juízo de valores. E com todo o efetivo, Mariana, a gente também prepara, proporciona eventos, seminários, onde todos os homens também têm a possibilidade de participar, para que nós também tenhamos essa reflexão dentro da instituição. Porque, via de regra, a gente imagina, e isso a história, né, conta, que é um serviço mais brutalizado, o homem, até a mulher, a gente é mais
né, endurecido por conta das nossas ações, mas é necessário que nós sejamos endurecidos quando seja necessário ser endurecido, mas que, em especial nesse processo, que a gente seja acolhedor. Então, nós temos, inclusive você participou de alguns, eu agradeço porque todas as vezes que eu solicito, que eu chamo, você socorre. E nós temos agora um projeto ainda para esse ano, para fazer um trabalho específico com o efetivo, mas com o efetivo da Guarda Civil, para que a gente tenha toda a Guarda Civil Metropolitana em condições de atender e atender muito bem. Nós já fazemos isso, mas a gente quer cada dia mais e mais aprimorar esse atendimento, esse acolhimento. Tá ótimo. E a promotora Juliana, olha, estão chegando vários comentários aqui a respeito do medo que a mulher sente de até pedir uma medida protetiva, né? Como é que ela faz para ter essa coragem? Acho importante a gente dizer que a medida protetiva, ela funciona, porque muitas vezes as mulheres têm medo de que essa medida não funcione. A gente vê que a guarda faz esse trabalho, mas acho que a gente podia falar um pouco dos resultados. Olha, a Luísa disse aqui no YouTube que a mulher tem medo de solicitar essas medidas. O que a gente podia dizer, Juliana? A mulher vítima de violência, ela percorre um longo caminho até que ela tenha coragem de tomar alguma decisão, né? De registrar uma ocorrência ou de pleitear uma medida protetiva de urgência. A mulher, ela precisa enfrentar o medo, né, o descrédito na justiça, o julgamento da família e das pessoas com quem ela convive, e principalmente ela se preocupa demais com os filhos, né? E também existem muitas mulheres vítimas de violência que elas não querem ver os seus companheiros ou ex-companheiros respondendo por um processo criminal, né? Então, todos esses fatores dificultam na decisão, na hora da mulher tomar uma decisão de procurar o sistema de justiça e de pleitear uma medida protetiva de urgência, né? Agora, com relação ao descrédito ao sistema de justiça, é muito importante a gente deixar bem registrado que a medida protetiva de urgência ela é eficaz, né? E ela representa, assim, um marco nas conquistas dos direitos das mulheres. Existe uma pesquisa realizada no Ministério Público em cima de dados de crimes de feminicídios e que se chega à seguinte conclusão, que 97% dos casos de feminicídios as mulheres não tinham medidas protetivas de urgências deferidas, né? E que só em 3% dos crimes de feminicídio a mulher tinha essa medida protetiva deferida a seu favor. Então, a gente consegue ver por aí, por esse dado, né, fornecido pelo Ministério Público, que, sim, a medida protetiva de urgência, ela é eficaz, né? Ela traz resultado e ela evita mortes. A gente precisa dizer que a violência contra a mulher, ela não começa com um roxo no olho ou uma facada no peito, né? Ela começa muito antes, né? Muito antes com os distratos, com a violência psicológica, com comportamentos opressores que muitas vezes são confundidos com ciúmes e bem-querer, né? Então, todo esse comportamento violento, ele vai minando a autodeterminação da mulher, o que faz com que ela desacredite em tudo e tenha medo de procurar socorro. Então, a gente precisa reforçar que a medida protetiva de urgência ela é eficaz e ela é uma ferramenta de extrema importância em favor da mulher e extremamente necessária e eficaz para evitar mortes, né? Isso a gente pode ver através dos dados. E se, comandante, quando há o descumprimento da medida protetiva, esse homem é preso? Com certeza. Ele é conduzido ao distrito policial por descumprimento de ação judicial. E, Mariana, uma coisa que a doutora Juliana falou que é extremamente importante, que a gente fala que o Guardiã Maria da Penha, ele proporciona isso, esse descrédito no serviço, ele também, quando uma viatura da Guarda Civil vai até a casa, até esse território fiscalizar essa medida, para essa mulher, é importante porque ela vai começar a acreditar que o Estado está funcionando, que ela é importante para o Estado. Esse trabalho de que o Estado, da gente acreditar no nosso serviço e naquilo que a gente faz, é extremamente importante.
tanto a mulher como o território onde ela reside. Vai olhar e falar, nossa, a Guarda Civil vem aqui ver se o homem veio aqui bater nela, porque bem essa fala, né? Ver se o cabra veio aqui bater nela. Olha, a Guarda Civil está aqui para proteger. Então, começa a acreditar que o Estado, e aí eu falo Estado no sentido geral, não só através da Guarda, mas nós temos outros programas muito bons, onde o Estado vai até a casa da pessoa, para que esse acreditar fortaleça o nosso trabalho. Porque quando a população acredita mais no serviço público, ratifica as ações que a gente faz. Eu, pelo menos, o sinto assim. Acredito que a doutora Juliana também sente-se assim quando ela recebe essas mulheres e essas mulheres dizem a ela, eu acredito na senhora e acredito na sua ação. A responsabilidade aumenta, mas o prazer também de se esforçar, de correr, de tentar o atendimento, né, mais próximo da eficácia, é bem grande, eu entendo assim. Então, eu acho que é extremamente importante esse processo. Estão chegando mais comentários e perguntas. A Tati Rezende fez uma pergunta aqui que a comandante Elza até já respondeu sobre a frequência de visitas a essas mulheres, né? A comandante respondeu que varia muito de acordo com a situação. E ela pergunta se as visitas elas são agendadas. Não, a primeira visita é agendada porque a gente faz um formulário, preenche um formulário das condições dessa mulher que a gente encaminha para o sistema. Então, todas essas informações a gente compartilha com o sistema. Mas nem todas as visitas têm o contato pessoal com a vítima. Porque também, né, Mariana, a gente precisa cuidar para que a gente não coloque essa mulher sempre em constrangimento. Toda vez que a viatura for lá, fica chamando ela, não. E agora, em alguns momentos, tem o contato pessoal até para saber como que ela está, como que está o tratamento, se ela está precisando de alguma coisa, que é importante. Olha, a Rosaura Ivo Rigotti disse que acolhimento é fundamental. Silvana Silva está aqui assistindo a gente e ela disse, esses movimentos dão coragem e fortalecem a mulher que sofre de violência e se sente acuada. A Rosaura, a promotora Juliana, está perguntando se a Casa da Mulher Brasileira é uma política pública federal e como que é a parceria com os municípios. É uma política pública federal, mas hoje ela é gerida pela Prefeitura Municipal, né? É a Prefeitura que administra e a Ana Cristina é a coordenadora, né, responsável pela casa, pela administração da casa, mas atende, como eu disse anteriormente, a Casa da Mulher Brasileira atende nacionalmente, ela tem uma competência nacional e não atende só mulheres que residem na cidade de São Paulo. Tá? Volto a repetir também que ela atende não só brasileiras, mas as estrangeiras que aqui residem também. Né? Eu queria só contar, voltando nesse assunto de fortalecimento, né, do atendimento e do sistema de justiça, como é importante a vítima acreditar que ela está sendo olhada, cuidada, e que o sistema de justiça, sim, olha para a situação dela e não a julga, muito pelo contrário, tenta protegê-la. Eu sou promotora de justiça também do 3º Tribunal do Júri aqui da capital, né? E lá no âmbito da promotoria do júri, nós criamos um projeto de acolhimento e atendimento de vítimas de tentativa de feminicídio e de familiares daquelas que se foram. E eu percebi a extrema importância desse projeto a partir do momento que as mulheres começaram a perceber que podiam acreditar no sistema de justiça, que havia um Ministério Público fortalecido e voltado para o atendimento delas, e que elas também podiam contar com uma rede de assistência da própria Prefeitura e do Estado para acolhimento das demandas que elas precisam para conseguir reconstruir a vida delas depois de um trauma, de um crime tão bárbaro que é a tentativa de feminicídio e também, né, os familiares das mulheres que não conseguiram sobreviver. Eu queria só dizer como é importante esse fortalecimento, como é importante a sociedade entender que há, sim, onde buscar apoio. E que é um problema de todos, não é só da mulher que é vítima. A violência doméstica e a violência praticada contra a mulher, ela há muito tempo já deixou de ser um problema privado e passou a ser considerado um problema público, né? E diz respeito a todos nós enquanto sociedade. E a gente precisa agir e apoiar e buscar
as mulheres vítimas de violência tudo que for necessário para que elas saiam dessa situação. Exatamente. E, doutora Juliana, o fortalecimento da rede, né? Todos nós, desde o Estado, o município, a federação, os organismos municipais e estaduais, as organizações não governamentais, as iniciativas privadas, Mariana no serviço dela de informação, extremamente importante para que essa rede seja fortalecida, para que essa mulher saiba que ela tem uma alternativa e que é possível que ela consiga, junto com todo esse coletivo, né, exterminar, parar, dar parar com todo esse processo violento. Então, acho que isso é extremamente importante. Exato. Eu quero lembrar, inclusive, que no Facebook eu sou uma das coordenadoras de um grupo que orienta vítimas de violência doméstica. Então, se vítimas estiverem nos assistindo, vocês podem pedir para entrar lá nesse grupo. É só procurar por violência doméstica, grupo de apoio, tem a foto de uma flor e lá a gente passa todas essas orientações. Então, eu quero lembrar isso. Tem mais perguntas chegando. Olha, a gente vai até 1h da tarde, porque é um assunto que rende muito e quanto mais informação a gente passar, melhor. As pessoas têm assistido tantas lives e tal, eu gostaria muito que vocês compartilhassem e divulgassem muito esse vídeo que vai ficar nas redes do Instituto Camila e Luiz Taliberti, porque, afinal, a gente precisa conscientizar não só as vítimas, mas, como a gente está dizendo, toda a população. A Adriana Bedinarski pergunta, acho que para a doutora comandante Elza, e quanto às mulheres que moram nos subúrbios, nas favelas, lugares em que sabemos que muitas vezes a segurança é ineficaz? Quando nós temos alguma mulher que mora em comunidades, aqui no centro nós temos muitas que moram nos cortiços, em especial mulheres que estão até muitas vezes de maneira irregular no país. Para a Guarda Civil Metropolitana, esse não é um problema, nós não estamos ali para ver isso ou não, não é esse o nosso objetivo, o objetivo é essa mulher. Então, nós entramos em contato com ela e nós verificamos qual é o lugar melhor para que a gente possa fazer isso com a pessoa, com a mulher, a gente constrói com ela. Porque, às vezes, Mariana, na comunidade, ela também não quer a viatura, porque isso vai expor ela de uma outra forma. Então, a gente, toda vez que nós temos que entrar numa comunidade para fazer alguma fiscalização nesse sentido, a gente entra com reforço, até porque as equipes elas não podem estar também desapegadas, tão desapegadas assim. Afinal de contas, é uma viatura policial que está acessando aquele território. Mas é feito e nós construímos esta assistência da melhor forma possível de que esta mulher ela tenha esse atendimento. Nós tivemos uma vítima, uma moça, que nós conseguimos tirar, inclusive porque ela precisava do acolhimento, precisava da nossa orientação e também nós não conseguíamos acessar o território por uma série de questões. Então, neste caso, a gente, com muito cuidado, com muito tato, que a gente fazia a visita, a gente conseguiu com que ela depois conseguisse sair dessa comunidade. É lamentável uma coisa que a gente não pode esquecer, e a sociedade ela precisa também assumir essa parcela de responsabilidade, doutora Juliana. Eu não sei se a senhora tem essa percepção, mas eu tenho. Quando eu tenho uma mulher que ela precisa de um abrigo, sigiloso, é muito triste, porque ela, via de regra, não quer, porque é mais uma agressão, porque é ela que vai ficar no abrigo. A vida continua, e ela que tem que falar. E é necessário, Mariana, que ela, naquele momento, vá para esse abrigo, porque é a vida dela. Então, ter essa consciência de que momentaneamente ela vai parar a vida dela para resguardar a vida dela, também é muito complicado, né? Porque como que você consegue trabalhar? É muito ambíguo isso, né? Então, não é uma coisa muito fácil, mas é possível, e é isso que a gente precisa acreditar na possibilidade e que vai dar certo. E que quando a gente está mais juntas umas com as outras, a possibilidade é maior. Mas nós não devemos de fazer nenhum atendimento por conta de área de risco.
Me ocorreu até agora que às vezes é mais difícil nos bairros ricos. Recentemente a gente viu uma imagem triste, Exatamente. um bairro rico de São Paulo, do agressor daquela mulher, que, né, foi feita a denúncia, e ele agredindo o policial que foi socorrer aquela mulher. Exatamente, Mariana. Às vezes o poder aquisitivo maior dificulta um pouco mais o nosso trabalho. E promotora Juliana, a Camila Roso diz o seguinte: tem que ter mais acolhimento na delegacia para denúncia. Infelizmente, em muitos casos, ela não tem para onde ir até o companheiro comparecer na unidade para responder à queixa. Vou emendar também na questão do Wagner, que ele pergunta para onde a mulher vai depois que fizer a denúncia, porque se voltar para casa está em risco maior. Acho que a gente pode até explicar que a medida protetiva ela é rápida e o agressor precisa sair de casa, né? O que você pode explicar sobre isso, Juliana? Bom, em primeiro lugar, o atendimento feito pelas delegacias de defesa da mulher, precisam, né, ser feito absolutamente desprovido de qualquer julgamento ou de estereótipo de gênero, né, precisam ser realizados de uma forma acolhedora, e para isso a gente conta com cursos, né, de capacitação desses profissionais, como acontece com a guarda, né, comandante, para que o atendimento seja sempre feito de uma forma melhor. Mas é óbvio que a gente sabe que nem sempre isso acontece. O ideal é que seja feito de uma maneira respeitosa e acolhedora. Com relação à medida protetiva de urgência, toda vez que houver um pedido de medida, há a possibilidade de se pedir o afastamento do agressor do lar. Essa é uma das medidas principais, assim eu falo, da Lei Maria da Penha, porque possibilita a retirada do agressor do lar e a permanência da vítima na residência do casal. Mas quando isso não for possível, quando não há, ou quando a mulher não se sente segura de ficar no lar, mesmo com a retirada do agressor de lá, há sempre a possibilidade de abrigamento dessa mulher. Quando o registro e o pedido de medida protetiva é feito lá na Casa da Mulher Brasileira, há a apreciação do pedido no mesmo dia. Então, a mulher que pede uma medida protetiva tem o seu pedido apreciado naquele mesmo dia e ela pode já de imediato ser abrigada na Casa da Mulher Brasileira até que seja encontrado um abrigo mais adequado para ela. Lembrando sempre que ela pode dar entrada junto com os filhos e vai ser encontrado um lugar para ela, para que ela seja mantida em proteção e segurança junto com as crianças. Porque nesse caso precisa preservar a vida, né? A vida exato. A integridade física e psicológica da mulher, né? Esse é o foco principal. A Diná Ferreira Oliveira de Santos está mandando um grande abraço para todas nós, em especial a comandante Elza. Está aqui o abraço. Promotora Celeste Leite dos Santos também está mandando um abraço para todos. E ela está falando para a comandante Elza explicar como pode acionar uma viatura da guarda. A comandante já contou como que é o trabalho da guardiã, mas é bom a gente reforçar que em caso de emergência é ligar 153, não é isso, comandante? Para chamar e o 153 pode chamar mesmo que não tenha a medida protetiva. Mesmo que não tenha medida protetiva. Nós temos algumas formas, tanto o 90 Polícia Militar, que é importante, a gente não pode deixar de falar, o 90 Polícia Militar, o 53 Guarda Civil Metropolitana, e a Guarda Civil também tem um aplicativo, Mariana, que chama SP Mais Segura. Qualquer pessoa, qualquer cidadão da cidade de São Paulo pode baixar esse aplicativo no celular. E nesse aplicativo SP Mais Segura, tem várias ocorrências que a pessoa pode denunciar, desde cuidados com a cidade de São Paulo até ocorrências policiais. Esse aplicativo entra direto aqui na nossa central de comunicação e, inclusive, violência doméstica. Então, se a pessoa pode não ter um telefone ou ela não consegue falar, mas ela está com o aplicativo, ela entra no aplicativo, é muito rápido, se cadastra e fala onde está acontecendo os fatos e o que está acontecendo, que aqui o despacho vai enviar uma viatura imediatamente para o local. E, comandante, toda a Guarda Civil Metropolitana
tem a Guardiã Maria da Penha, ou pelo menos a maioria tem, porque é um projeto nacional. Sim, não, nem todas. Em algumas cidades, quem faz esse serviço é a Polícia Militar. Então, temos alguns lugares que é a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, em algumas localidades, guardas municipais que fazem. Tem alguns locais, eu desconheço se em algum local tem que os dois fazem, mas não é impossível, não. Uhum. E tem os CREAS também, não é, Juliana? Sim, tem. Uhum. Que são centros de... Explica o que são os CREAS. São todos centros de acolhimento a mulheres, a vítimas, né, em situação vulnerável. E nesse período de pandemia, eles estão abertos num horário reduzido, mas todos eles funcionando. Os centros de defesa e convivência da mulher, eles têm atendimento psicológico, têm cursos profissionalizantes para essas mulheres, rodas de conversa, busca conscientizar a respeito da violência e também eles prestam assistência jurídica para aquelas que têm necessidade. A Mônica Rubi pergunta se tem esse trabalho no Rio de Janeiro, acho que tanto da Guarda quanto da Casa da Mulher Brasileira. Salvo engano, tem a Casa da Mulher Brasileira no Rio de Janeiro também. Eu estou até procurando aqui. Salvo engano... Olha, eu vou até te falar. Tem Casa da Mulher Brasileira no Campo Grande, né, São Luís, Curitiba, Fortaleza, São Paulo, Boa Vista e Brasília. Esses são os locais que contam com a Casa da Mulher Brasileira. E Guardiã Maria da Penha tem na Guarda do Rio de Janeiro? O comandante sabe? Eu sei que eles têm, né, trabalham com uma certa limitação, porque lá também há pouco tempo, né, não é tão antiga assim. Eu acredito que esse trabalho foi começado no Brasil, no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, pela Polícia Militar. Uhum. Se eu não me engano, pela Polícia Militar. A Luísa fez uma pergunta agora, que eu acho até que a promotora Juliana já respondeu, sobre o abrigo para os filhos. Sim, os abrigos as casas de passagem recebem mães e filhos. Sim, todos os abrigos recebem mães e filhos. Porque acho que muitas mulheres vítimas de violência doméstica ficam com medo, porque uma das maiores ameaças que os agressores fazem é que eles vão tirar os filhos daquelas mulheres. Exato. Então, quando a mulher consegue, a medida protetiva, ela é estendida aos filhos também? Sim, elas podem ser estendidas aos filhos, podem ser estendidas aos familiares, sem problema nenhum. Mas é importante frisar que o abrigamento acolhe, né, é estendido aos filhos também da vítima de violência. É importante também dizer, Mariana, que nesse momento de isolamento social, né, em que as vítimas estão sozinhas dentro de casa, sendo monitoradas 24 horas por dia por seus agressores, longe de suas redes de apoio, porque, afinal de contas, as escolas, os centros de recreação, os trabalhos, todos eles estão sendo feitos à distância, né? Não encontrar com as famílias e com os amigos, distanciam, realmente isolam a mulher da sua rede de apoio e trazem ela para essa fiscalização 24 horas por dia de seu agressor. E pode parecer que isso impeça realmente a mulher de procurar socorro, de procurar ajuda no momento em que ela esteja sofrendo violência. Então, a gente precisa aproveitar esse espaço e divulgar que o isolamento não significa aceitar a violência, né? A pandemia que nós estamos vivendo no país não revogou a Lei Maria da Penha e não impede que os órgãos todos de justiça estejam trabalhando em prol da mulher. Então, aquela mulher que vive hoje uma situação de violência e que precisa de socorro e que precisa registrar uma ocorrência, ela pode procurar ou acionar 190 quando a violência está ocorrendo naquele momento. Ela pode buscar ajuda também através do 180, ela pode buscar ajuda através do 153 da Guarda, né? Pode buscar ajuda na Casa da Mulher Brasileira, aberta 24 horas por dia. Lembrando que a primeira Delegacia de Defesa da Mulher encontra-se na Casa da Mulher Brasileira e também em funcionamento 24 horas por dia. Além disso, o Ministério Público trabalha em sistema de teletrabalho, recebendo denúncias, tirando dúvidas e acolhendo vítimas, e pode ser contatado através do e-mail PJ Casa da Mulher Brasileira, @mpsp.mp.br.
e que desde o dia 2 de abril agora de 2020 foi colocado em funcionamento a possibilidade de registro de ocorrência de violência doméstica, exceto estupro e estupro de vulnerável, né? Então, assim, a mulher ela pode registrar um boletim de ocorrência eletrônico através de qualquer aparelho eletrônico, né? E assim descrever o que ela está vivendo, a violência que ela sofreu, e além disso, ela pode pedir a concessão das medidas protetivas que ela entender necessário, e ela pode ainda, nesse boletim de ocorrência, juntar fotografia das lesões sofridas, print de eventuais mensagens ofensivas ou ameaçadoras e indicar as testemunhas que não são necessariamente aquelas que presenciaram a violência, tá bem? Então, a mulher hoje, ela vive um isolamento social, mas a gente precisa compreender que há, sim, mecanismos à disposição para que ela consiga impedir que novas violências aconteçam ou fazer cessar aquela que ela está vivendo no momento. Além de todos os aplicativos, né? Que existem. A promotora Juliana Gentil Tocunduva acabou de dar uma aula para a gente. Acho que todo mundo que está assistindo depois pode assistir novamente. E 1 hora passou muito rápido, eu ficaria horas batendo papo aqui com vocês. Já é 1h, a gente precisa encerrar. Quero agradecer muito e foi fundamental você reforçar essa questão agora em quarentena, porque nós ainda estamos em isolamento e porque sabemos que os números aumentaram de fato, né, comandante Elza? Quer trazer um recado final e até falar como é que tem sido esse trabalho da própria Guardiã durante o período da quarentena? Então, Mariana, aumentou um pouco as questões de visita, em especial as diligências que são feitas atendendo o aplicativo, porque hoje tem o boletim eletrônico nas delegacias de defesa da mulher. E quando existe esse boletim, é necessário que vá até a casa da vítima para saber, para fazer essa ferição e verificação. E é a viatura da guarda que está fazendo esse trabalho. Então, tem aumentado essa questão, aumentado o número de busca nessa residência, inclusive de trazer esse agressor, a retirada do agressor da residência também aumentou, e nós tivemos um aumento de 73% em relação ao ano passado, no mesmo período, para esse ano. No todo o período, a gente entendeu isso, só que não, todo o atendimento, desde rondas, que nós aumentamos também consideravelmente, mais de 30%, né, as rondas nesse período, mas esse atendimento, esse apoio junto aos outros organismos que aumentou consideravelmente, bastante. Agora, com relação ao número de registros de ocorrências, aí eu entendo que talvez a doutora Juliana tenha maior expertise para falar, né, do que eu. A gente viu que o Ministério Público divulgou que, de fato, aumentaram, não é? Exatamente. Na verdade, a gente já sabia que essa violência, sabia pela experiência dos outros países que viveram essa pandemia um pouco antes de nós, né? Que a violência contra a mulher, ela certamente aumentaria em razão desse isolamento social e vigilância praticada pelo agressor em relação à vítima, mas nós não vimos um aumento enorme, né, de registro de boletins de ocorrência. Há ainda uma subnotificação. Na própria Casa da Mulher Brasileira, nós observamos que a procura pelo atendimento não aumentou durante a pandemia, né? E agora, com a abertura um pouco maior do isolamento social, né, com a divulgação, com bastante divulgação das possibilidades de registro de ocorrência remoto, de busca de ajuda através dos telefones emergenciais, que as vítimas começaram a criar mais coragem para buscar apoio e ajuda. Mas certamente essa pandemia ela trouxe, sim, um aumento, né, dessa pandemia silenciosa que é a violência praticada contra mulheres e meninas. Muito obrigada, a promotora de justiça Juliana Gentil Tocunduva, da Casa da Mulher
Brasileira de São Paulo, e a comandante Elza Paulina de Souza, da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Adorei esse papo com vocês, e até vou deixar um convite, se vocês puderem entrarem no chat aí no Facebook do Instituto ou no YouTube, que tem bastante comentário ali, e para vocês deixarem com todos os contatos que vocês divulgaram, e-mail do Ministério Público, os telefones. Muito obrigada a vocês. Obrigada a você, obrigada pelo convite e obrigada ao Instituto Camila e Luiz Taliberti pela oportunidade de falar sobre as medidas protetivas de urgência e os equipamentos que estão à disposição das vítimas nesse momento. Agradeço também, Mariana, muito obrigada, doutora Juliana. É sempre uma honra estar com a senhora. Agradeço ao Instituto também, Camila e Luiz Taliberti, pela oportunidade e pelo espaço que a gente tem de conversar, de falar sobre isso cada dia mais e mais, para que a gente possa, né, promover uma mudança, inclusive de dentro para fora. Para todas nós, a gente deve imaginar que juntas nós seremos sempre mais fortes. Isso aí, juntas. E no próximo sábado, quero lembrar a vocês que a gente vai ter o terceiro encontro dessa série Taliberta. Eu vou conversar com a Fane Odara, que é psicóloga, e com a Miriam Wasserman, que é diretora da Federação Israelita. Vocês conhecem, né, Juliana e Elza? Com certeza. E a gente vai falar sobre como a sociedade civil pode ajudar as vítimas. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até sábado que vem ao meio-dia. Tchau. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde.